Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula no CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar. Exatamente isso, nosso curso é de História, beleza? Serve para concursos vestibulares, tanto faz. Tudo que cai História, nosso curso de História no CHC, ele é completo, beleza? O e-mail historiacomp1@outlook.com, Facebook Istuçá. Você lá para mensagem 3291650267. Conteúdo História Geral, do lado aqui, resumão PM Alagoas. Feudalismo. Como eu falei para vocês, esse resumo PM Alagoas é sobre o edital anterior, beleza? Tranquilo? Ok? Ok? Vamos lá. Lembrando para vocês dos benefícios aqui do nosso canal, no Istsat, aqui no YouTube. Você entrando no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Vocês digitando lá em playlists, lá no nosso canal, entrando no canal Istsat, beleza? Em playlist você vai ver várias pastas, playlists, onde você tem a playlist de História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o professor Igor, que são super completas mesmo, tranquilo? Meio Ambiente com o professor Igor aí, pessoal, vai estar postando também conteúdo sobre esse edital anterior da PM Alagoas, da própria PM Alagoas. Então esses quatro aqui, a História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o professor Igor, são super completas. Além disso, nós temos a playlist Pulo do Gato, que tem temas importantes. Tranquilo, pessoal? Resumão Enem, entre outros. Acesse aí o nosso canal no YouTube, aqui no YouTube, você clicando lá em playlist, você vai ter tudo, beleza? Essa aula é sobre feudalismo, como eu já falei anteriormente. Aqui embaixo, nas descrições desse vídeo, embaixo aqui, vai ter um link que vai remeter você para onde? Vai remeter você lá para a aula de Idade Média, que são 4 aulas sobre Idade Média, aonde estou falando lá de feudalismo, e eu falo mas muito de feudalismo mesmo, tranquilo? E embaixo desses links vai ter um link remetendo vocês à playlist de História Geral, aonde você procurando lá vai ter as aulas sobre Roma, tranquilo? Eu não gravei as aulas sobre Roma nesse resumo, mas eu vou indicar a vocês logo de cara essas aulas lá na minha playlist de História Geral, beleza? Vai estar aqui o link tudo aqui embaixo. Caso não, entre em playlist. Aqui em História Geral tá todas essas aulas, 82 aulas super completas mesmo, tranquilo? A política. Pessoal, o que nós temos que entender do feudalismo? Começa, tem início, né, a partir do século V e vai até o século XV, né, a partir aí de 476, que é a queda do Império Romano do Ocidente. Pessoal, nós temos que entender uma coisa. Com as invasões bárbaras dentro do Império Romano, por quê? O Império Romano, pessoal, a partir do momento, ele vai cessar suas expansões. Mas vai cessar no momento que o Império Romano, pessoal, para ter um comércio, uma economia forte, ele necessitava de mão de obra. Porque lá atrás a mão de obra escrava por dívida foi abolida. Então, o único escravo que tinha nesse momento era o escravo prisioneiro de guerra. E nesse caso, quanto mais escravos, quanto mais colônias conquistadas, você tem mais oferta de mão de obra e você tem mais oferta de produtos, recursos e tudo mais, matéria-prima. Consequentemente, os preços ficam controlados e a inflação também. A partir do momento, pessoal, que o Império Romano começa a diminuir essa expansão, né? Essa expansão, ele tem esse início dessa diminuição, dessa expansão. O que acontece? Essa estrutura toda começa a ficar abalada. Os preços começam a subir, o Império Romano passa por várias crises internas, crises militares, entre outros, como eu já falei. Os links aqui embaixo sobre o Império Romano, está tudo sendo explicado direitinho, beleza? E chega um ponto que o Império Romano ele é dividido, o Império Romano do Ocidente e do Oriente. O problema é que do Ocidente cai, né? O Império Romano do Oriente continua como o Império Bizantino, beleza? O que nós temos que entender aqui? Quando o Império Romano do Ocidente cai em 476, o que acontece?
você tem vários povos bárbaros que estão ali nas fronteiras do Império Romano. E eles estão cada vez mais entrando dentro do Império Romano. E, consequentemente, esses povos bárbaros, quando vão entrando dentro do Império Romano, eles vão fragmentando esse Império Romano. Vão começando a descentralizar esse Império Romano. Uma das características desses povos bárbaros, pessoal, muitos, era a descentralização. Tranquilo, pessoal? O que acontece? Vários costumes bárbaros vão se fundir com costumes romanos, como no caso, a mão de obra servil é um adentro, uma origem dos povos bárbaros. Tranquilo, pessoal? Beleza? E o que acontece? Esses preços estão muito altos dentro das cidades. E o que acontece com essa população mais pobre que não tem dinheiro e está passando fome? Ela procura o quê? Sair para os campos. Nesse caso, os donos de terra, os grandes donos de terra, nesse caso, os senhores feudais, eles vão acolher essas pessoas. Nesse caso, cada vez mais o poder central vai perdendo cada vez o prestígio e vai ganhando mais quem? O pessoal de cada parte, de cada partezinha, a descentralização do poder. Dentro do feudalismo da Idade Média, pessoal, nós temos reis. Sim, existe reis. O problema é que esses reis não têm o poder total nas suas mãos. Por causa de quê? Uma dessas coisas é a política, a descentralização. Essa sociedade ela vai se dividir em estamentos, né? em partes, aonde você vai ser uma parte muito rígida, de pouca mobilidade, a economia, aquela ideia do comércio vai ter uma diminuição muito grande na Alta Idade Média, vai chegar um momento que o feudo, nesse caso, a grande terra do senhor feudal vai produzir somente para sobreviver a autossuficiência, tranquilo? E vai acontecer pequenas trocas, o escambo. Então nós temos a circulação monetária diminui muito, tranquilo, pessoal? O comércio começa a diminuir, beleza? O que nós temos que entender disso tudo, então? O feudalismo é um sistema político, econômico e também social. Isso que nós vamos ver aqui, beleza? Político por quê? Como eu já falei para vocês, desde lá da queda do Império Romano, do Ocidente, e com essa descentralização da invasão dos povos bárbaros, o que acontece? A descentralização do poder. E esse poder vai estar nas mãos de quem? Desses senhores feudais. Beleza, pessoal? Aonde essas relações entre senhores feudais, reis, senhores feudais, vai se dar através do quê? De um negócio chamado suzerania e vassalagem. Aonde o suzerano é aquele que doa a terra e o vassalo é aquele que recebe. Sendo vassalo, tem que dar obrigações, prestar obrigações, ter apoio militar para o seu suzerano. Sereno. Eu nem sei o que escrever. Suzerano, beleza, pessoal? Aqui está escrito errado. Aqui nós vamos entender por que dessa descentralização de poder. Gente, o rei é um suzerano. O rei é um suzerano. Ele divide as suas terras para ter o que? Apoio. Para ter alguém para defender. Divide para outros nobres, outros senhores feudais. O problema era que esses senhores feudais que receberam as terras desses reis poderiam também dividir suas terras com outros nobres. Exatamente isso. Aquele que era vassalo do rei agora torna suzerano de um outro nobre. Isso mesmo que você está pensando. E a grande parte do exército, pessoal, que pegava em armas, não estava nesse nobre que o rei doou a terra, mas sim acumulado mais no outro nobre que o suzerano, que o nobre que recebeu essa terra, o nobre 1, vamos dizer assim, que recebeu essa terra do rei, doou para o nobre 2. O nobre 2. Esse nobre 2 é o que é a massa maior desse exército. Obviamente, pessoal, quando você tem um controle do exército, óbvio que você tem poder, né? Então, o poder não está na mão do rei. Está na mão de quem? Dos senhores feudais. Beleza? Tem uma frase muito interessante, pessoal, que fala o seguinte:
O vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Aí pergunta, quem fala essa frase? Quem diz essa frase? É o rei. Como eu expliquei para vocês, o rei, ele doa a terra, ele é suzerano para o nobre 1. Esse nobre 1 recebe a terra, é vassalo, deve obrigações ao rei. O problema é que esse nobre 1 também pode doar as terras para outro nobre, o nobre 2. E esse nobre 2 vira vassalo desse nobre 1, que agora também acumula o cargo de suzerano e de vassalo. Tranquilo? Quando ele fala o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo, é o quê? O rei que está dizendo isso. Por quê? O vassalo do meu vassalo, do nobre 1, quem que é o vassalo do meu vassalo? É o nobre 2. Não é meu vassalo. Exatamente isso. Por quê? O nobre 2 só dá obrigações para quem? Para o nobre 1 que recebeu as terras do rei. Ele não tem obrigações com o rei. Tranquilo? E isso leva muito à descentralização do poder. Tranquilo, pessoal? Outra coisa que nós temos que entender também, a economia autossuficiente se produz unicamente para sobreviver. Não tem aquela ideia do excedente. Tranquilo? E as trocas comerciais através do escambo. Trocas aí de mercadorias. Tranquilo? Sem o uso, assim, vamos dizer assim, do dinheiro. A ruralização, como eu já falei para vocês, com o fim do Império Romano, a inflação, a crise, os preços altos e também fugindo das invasões bárbaras, esse pessoal se refugia aonde? Lá embaixo das asas dos senhores feudais, tranquilo? A mão de obra servil, agora não é mão de obra escrava, ficou lá para trás com o Império Romano. Quem está aqui agora é quem? É as origens, né, que vem dos impérios do bárbaros, a servidão, beleza? A sociedade é uma sociedade que é uma sociedade com pouca imobilidade, que é dividida entre clero, quem que é o clero? A igreja, né, o alto e o baixo clero, a nobreza e os camponeses. Vamos dizer aqui do clero, pessoal. Aqui é um ponto muito importante. A Igreja Católica, nesse momento, pessoal, começa a ter muito prestígio. Por quê? Se eu falo que a economia é baseado na autossuficiência, o principal produto aqui de produção é a agricultura, né? É o que vai dar prestígio ao cara ser importante ou não. E nesse caso a igreja começa a ter grande importância porque ela começa a acumular muitas terras por doações e entre outras coisas. Beleza? A Igreja Católica também começa a manipular, né? O clero começa a manipular o pensamento das pessoas. O homem medieval é muito religioso, ele acredita em tudo, nada mais nada menos. Teorias defendidas pela igreja, como o teocentrismo, Deus no centro de tudo. Não é Deus no centro de tudo, mas Deus é o produtor de todo esse conhecimento. Basta o homem o quê? Seguir esse conhecimento, está dado. Não basta o homem indagar esse conhecimento. Todo conhecimento é produzido por Deus e está, enfim, pronto, final. Se você caiu e morreu, Deus quis. Choveu porque Deus quis. Tranquilo? Teorias científicas aí como o geocentrismo, né, defendidas com a ideia, né, da Terra como centro do universo. Depois, isso lá na frente vai ser defendido, criticado por um monge, o Nicolau Copérnico, com o heliocentrismo. Beleza? Mas aqui as ideias voltadas na igreja. E essa produção de conhecimento, pessoal, fica muito religado aos mosteiros, os monges copistas. Tudo que é produzido, livros e tudo mais, fica restrito na igreja. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, uma manipulação muito grande, uma manipulação intelectual muito forte. Beleza? A nobreza. A nobreza composta do rei, dos nobres, dos senhores feudais e tudo mais, é o pessoal que vai batalhar, o pessoal que vai para a guerra. Tranquilo, pessoal? E os camponeses? Os camponeses, coitadinhos, vão ter que trabalhar, né? Os que vão ralar. E esses camponeses, pessoal, tinham obrigações, tinham que pagar diversos tributos aos senhores feudais. O feudo era dividido em partes, o manso servil, o manso comum e manso senhorio, né?
Aí você tinha a parte do manso senhorio, óbvio, pertencente ao senhor feudal. O manso servil era para a parte dos camponeses, dos servos, e o manso comum entre os dois, né? Pode ser usado entre ambos, né? O problema era que o senhor feudal, não deixava o cara morar lá de graça. Ah, meu filho, vem cá morar aqui, vem plantar, fica feliz, vamos viver feliz para sempre. Você tinha cobrança, uma talha, banalidade, né? E entre outros, Tostão de Pedro, e entre outros, a corvéia. Então são obrigações, são tributos que o camponês deve a quem? Isso mesmo, ao senhor feudal. E esses camponeses são presos à terra. Pessoal, o camponês produzia, só que parte dessa produção tinha que ser dado para o senhor feudal. Beleza. O problema é que ele tinha que usar ferramentas, a banalidade, né? Tinha que pagar um tributo, que era a banalidade. O uso de instrumentos como moinho, entre outros, do feudo, tranquilo? Do senhor feudal. Então ele pagava com alimentos. O cara chegava um momento que o cara devia mais do que tinha. Então era muito difícil ele sair da terra, né? E ele era preso nessas terras. Nós temos aí exceções aqui, que também está na classe aí dos camponeses chamados vilões, que nesse caso tinham as mesmas obrigações dos camponeses, só que eles eram livres para ir sair do feudo. Beleza, pessoal? É uma sociedade que é estamental, rígida, tranquilo? E por que não contestar? Por que eles não contestavam essa sociedade? Pessoal, lembrando, quem manipulava a ideia desse momento? A Igreja Católica. O homem medieval, como eu já falei para vocês, é muito religioso. Isso se via como a Santíssima Trindade. Lá em cima, o Deus, né, o Pai, como a pessoa que faz os ensinamentos, que fala o que é certo, o que é errado, o clero. O Filho, aquele que vai se sacrificar para a salvação e tudo mais, nesse caso é a nobreza, aqueles que vão lutar, vão dar sua vida para salvar os camponeses, né, de uma guerra, sei lá, porque existiam várias guerras entre os feudais. E os camponeses, o Espírito Santo, são aqueles que fazem a obra, aqueles que fazem o negócio produzir. Seriam os camponeses. Pessoal, o homem medieval naquele momento ia de encontro a essa sociedade, nada mais nada menos, um homem religioso, medieval religioso, era o quê? Ir contra a Santíssima Trindade. Então tinha essas ideias. Tranquilo, pessoal? Beleza? Só que o problema é que, a partir do século XI, nós vamos ter modificações. A cessão de guerras, nós vamos observar o crescimento demográfico e nós vamos observar também inovações agrícolas, como a charrua, o arado de ferro, entre outros. Pessoal, essas inovações agrícolas, o que elas vão acontecer? Com a diminuição de guerra e aumento populacional, você tem mais gente para trabalhar. E essas inovações vão fazer o quê? Aquilo que demorava 5 dias, com essas inovações agrícolas, né, essas inovações tecnológicas, elas vão demorar 3 dias. Então você vai conseguir produzir mais em menos tempo. E quando você produz mais em menos tempo, aquele feudo que só se plantava para sobreviver, ele começa a gerar excedentes. E esses excedentes agora podem ser comercializados. Estamos nada mais nada menos de cara com o renascimento comercial e urbano. Né? Esses excedentes começam a ser comercializados, começam a surgir feiras, os burgos, as cidades começam a crescer, essas feiras começam a se alastrar e o comércio começa a florescer cada vez mais. Os burgueses começam a se florescer. Tranquilo? Outra coisa também que dá a essas ideias do excedente, do renascimento, comércio e do urbano, são as cruzadas, né? As cruzadas com intuito religioso, mas também com intuito comercial. Ligar de novo esse eixo da Europa com o Oriente que estava antes desligado, vamos dizer assim, tranquilo? Indicando aí para a cruzada das cidades, né? A cruzada comercial, principalmente das cidades italianas, que vão florescer muito, que vão se prosperar com essas cruzadas, com esse comércio com o Oriente. E depois lá na frente nós observaremos que vai ser um dos motivos
que vão levar às chamadas grandes navegações. Esse monopólio dessas cidades italianas, desse começo desse renascimento do comércio, renascimento cultural, começam aqui a ir de encontro ao quê? Aos interesses de outros países. Por quê? A partir do final do feudalismo, né, do fim da crise do feudalismo, nós começamos a surgir o quê? A centralização do poder de novo na mão de quem? Na mão dos reis. E esses reis o que vão fazer? Esses reis vão ter apoio de burgueses e de nobres. Esses burgueses cada vez mais querendo crescer por causa do renascimento do comércio e, consequentemente, esse renascimento do comércio vai começar a enfraquecer os senhores feudais. Desculpa aí, pessoal. E, consequentemente, esses burgueses querendo expandir cada vez mais seu comércio e querendo ter uma unificação dentro de um território, uma unificação de idioma, uma unificação monetária, né, que alguns feudos começam agora a produzir e cunhar suas próprias moedas. Então, esses burgueses vão apoiar com dinheiro esses reis. Nada mais, nada menos, a formação dos estados nacionais ou a formação do absolutismo. Tranquilo, pessoal? Outra crise do feudalismo, a peste negra. Né? A peste negra, pessoal, também chamada de peste bubônica, né? Do rato, da pulga do rato. Problemas com a higiene e tudo mais. Vai levar a questão aqui da igreja. Por quê? O problema é que a igreja não sabia explicar o que estava acontecendo. Viu? Você tem o surgimento de pessoas muito radicais, como os flagelantes, né? Que é um castigo de Deus, que isso tudo mais. Para esse castigo ir embora, eles deviam se autoflagelar, sentir as mesmas dores de Cristo, para que Deus perdoasse. O problema era na higiene, como as cidades eram, de como era o transporte e outras coisas mais. 1/3 nada mais da população europeia vai se sucumbir pela peste negra. Beleza, pessoal? Se está morrendo gente, está morrendo camponês. E está faltando gente para trabalhar. Se está faltando gente para trabalhar, a produção começa a cair. Uma população grande, com menos pessoas para plantar, o que acontece? A grande fome, a fome feudal, que vai também assolar e vai dar um golpe aí no feudalismo. Com guerras, revoltas e entre outros que vão acontecer. Até chegar um momento que a centralização do poder põe fim ao feudalismo. Nós temos a ideia aí, entrando no pré-capitalismo, essas ideias e tudo mais. Beleza, pessoal? Na nossa próxima aula falaremos mais um pouco aí sobre o quê? Agora sobre renascimento cultural. Lembrando que aqui nas descrições tem as aulas que eu falei para vocês de Império Romano, tranquilo? Que estão todas nessa playlist aqui, ó, de História Geral. Beleza, pessoal? Tranquilo? Valeu!